Boa tarde, meu nome é Bianco. Vim falar aqui sobre a nossa cultura escolhida para o experimento, que foi o milho. A cultura trabalhada no experimento foi o milho, uma das principais culturas do agronegócio brasileiro, com grande importância alimentar, energética e industrial. O espaçamento entre linhas adotado foi de 0,65 metros, que é bastante comum para cultivares modernas, porque permite bom desenvolvimento da planta e facilita o manejo mecanizado. Utilizando cerca de 3 sementes por metro linear, o que equivale a uma população de aproximadamente 46 mil plantas por hectare, considerando o espaçamento utilizado, né? Esses valores foram ideais para a cultura, né, escolhida, porque permite um bom estande de plantas com espaçamento suficiente para respiração e interceptação de luz solar. A população não ficou nem muito densa, que poderia gerar competição entre as plantas, e também não ficou muito espaçado, que causaria desperdício da área útil. Bom dia, me chamo Lucas Souza, faço o primeiro período de agronomia na Univangélica. Vou falar sobre os aspectos reprodutivos do milho. O milho é uma planta monóica que são separadas entre flores masculinas e femininas na mesma planta. A flor masculina ela forma a espiga terminal, que é o pendão que libera o pólen. As flores femininas elas formam as espigas nas axilas do milho, e o cabelo do milho são os estigmas da planta. Eu vou falar sobre a polinização do milho. Ela é anemófila e é cruzada e feita pelo vento. Eu vou falar agora sobre o ciclo do milho. O ciclo do milho ele se diferencia em três ciclos, entre o precoce, o médio e o tardio. Depende do híbrido que a gente planta. O precoce ele é de 90 a 110 dias, o médio ele é de 110 a 130 dias e o tardio é de 130 dias. Bom dia, me chamo Arthur, curso primeiro período de agronomia na Univangélica. Hoje eu vim falar sobre os aspectos reprodutivos e vegetativos da cultura trabalhada, que no nosso caso é o milho. O milho ZA+, que é uma planta monocotiledônea da família das gramíneas. É um de ciclo anual e amplamente utilizada pela sua versatilidade e pelo seu valor nutricional. Vou falar sobre os aspectos vegetativos do milho. O milho possui folhas compridas e alternadas, com a bainha que envolve o caule e a nervura central bem marcada e desenvolvida, característica típica das gramíneas. Vou falar sobre o caule do milho. O caule do milho, as características dele é que ele é ereto e cilíndrico, não é ramificado e sua função é sustentação da planta e o transporte da seiva. Agora eu vou falar sobre a raiz do milho. O milho possui um sistema fasciculado, possui raízes superficiais e profundas, além das suas raízes aéreas. Depois de um período ele cria raízes aéreas que ajudam na sustentação do milho. Vou falar sobre a altura do milho. O milho tem uma altura de 1,5 a 3 metros. Isso depende das condições de cultivo e da cultivar trabalhada. Boa tarde, me chamo Luiz Gustavo, curso agronomia na Univangélica. Hoje estamos aqui trabalhando com a cultura do milho, que é uma cultura que ela é C4, e ela possui um mecanismo forte em altas temperaturas sob alta intensidade luminosa. Ela consegue fixar carbono e menos perda de água. Isso consta que ela se dá bem em ambientes secos e com alta luminosidade, diferente do feijão e do trigo, que é uma cultura que é em C3, precisa de uma temperatura mais fria e mais nublada para ela se dar bem mais para frente e ter uma alta produção. O milho normalmente requer mais de 6 horas de luz solar direta todos os dias. O ideal seria 8 horas de luz solar. Isso resulta nos melhores resultados. Então essa exposição garante que as plantas tenham mais luz suficiente para a fotossíntese e a produção geral de nutrientes. Então quer dizer que a cultura do milho para a nossa região é muito boa e se dá muito bem. Boa tarde, meu nome é João Felipe. A cultura que estamos trabalhando é uma gramínea, que é o milho, que é uma monocotilodênia que possui germinação do tipo hipócea, que ela tem a sua raiz abaixo da terra. E eu irei falar suas características morfológicas. Começando pela raiz. Aqui, como podemos ver, ela é um tipo de raiz adventícias, onde são finas, como vocês podem ver aqui, que surgem a partir do caule, que não precisa de uma raiz primária. E ela não aprofunda no solo, formando um tipo de, meio que uma espécie de rede que as raízes vegetais próximas, elas se ligam uma na outra. Aí, logo em seguida, vem o caule, que
que ele é um caule do tipo colmo, onde é um caule aéreo, principalmente encontrado em gaminhas, como o milho, onde se caracteriza pela presença de nós e entrenós, que são os nós e os entrenós, que é o que fica entre os nós. Esses caules podem ser ocos ou cheios e têm a função de sustentar as folhas, que no caso é segurar as folhas do milho, ou outros tipos de vegetais, como flores e frutos. Já os nós, ele sustenta a folha, e os entrenós é o que fica entre os nós. Suas folhas são longas e estreitas, como vocês podem ver aqui, e possuem nervuras paralelas, onde possui a limbo, que é a parte que capta a luz solar para produzir a fotossíntese. Tem a bainha, que é o que protege a folha do crescimento, e o colar, que é a transição entre a bainha e a limbo. Possuem também a sua estrutura interna celular, o cloroplasto, que é o que ajuda na realização da fotossíntese. Suas estruturas reprodutivas é composta pelo pendão, que está aqui em cima, onde a inflorescência masculina, que possui o pólen, vai cair no cabelo do milho e vai polinizar e fecundar, e aí vai dar início à formação do grão do milho, que vai se formar na espiga, né? E é a inflorescência feminina. Boa tarde, meu nome é Henrique Barbosa e agora eu vou falar de alguns dos danos ou deficiências nutricional que teve no nosso experimento. No começo do experimento do milho, a gente teve ataque de lagarta, que causou furos e cortes nas folhas. Mas como a gente percebeu logo no início e fez o controle, então o problema não se espalhou. Também apareceu um pouco de mosca branca, que é um inseto pequeno que suga a planta, né, e pode atrapalhar o crescimento. Mas a gente monitorou e controlou bem rápido, então não causou um prejuízo grande. Foi bem importante a gente ter observado cedo para evitar que os problemas piorassem. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Rafael, vou falar sobre os estádios vegetativos. Em qual estádio as plantas se encontram? As plantas de milho estão atualmente no estágio reprodutivo, entre R2 e R3, ou seja, em fase de formação e enchimento dos grãos. As espigas já estão bem formadas, com os grãos em desenvolvimento. Isso é esperado para cultivares precoces, com 11 a 12 semanas de plantio. Descreva as fenofases e estádios da cultura. O ciclo do milho é dividido em estádios vegetativos, V, e reprodutivos, R. Estádios vegetativos V emergência, planta nasce e folhas começam a aparecer. V1, cada V indica uma nova folha, completamente desenvolvida. Exemplo, V6, 6 folhas. Pendoamento, quando o pendão for flor masculina está completamente visível. Estádios reprodutivos é o R. R1, florescimento. Ocorre a polinização quando o pendão libera o pólen e os cabelos da espiga captam. R2, o grão leitoso. Os grãos começam a se formar e têm aparência leitosa ao apertar. R3, o grão pastoso. Os grãos ficam mais cheios e com textura de massa mole. R4 a R6 seguem até o grão ficar duro, maturidade fisiológica. Nesse momento o milho está enchendo os grãos, o que é uma fase muito importante para a produtividade final da lavoura. Eu sou Gabriel Gonçalves, eu vou falar qual a importância agronômica e econômica para a cultura e para o agronegócio. O milho é uma das culturas mais importantes do agronegócio brasileiro e mundial. Ela tem alta produtividade e é usado para várias formas de alimentação animal, em produção de alimentos e processados, o etanol, o óleo também, e como a matéria-prima da indústria. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores do milho do mundo, com destaque para os estados como Mato Grosso, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Além disso, o milho tem grandes importâncias econômicas, pois gera renda para os produtores e que movimenta o comércio de insumos, maquinários, transporte e exportação, e pode ser uma planta de ciclo rápido e alto. A eficiência energética é também uma das principais opções para a segunda safrinha, no Brasil. Então, o milho ele é uma cultura estratégica e tanto na produção de alimentos quanto na economia no campo.